Você conhece esse sujeito? Não, não conheço. Se tiver alguém que conhece, levanta a mão aqui. Não vale quem for conhecido agora, por causa até andou circulando, o Glauber divulgou um vídeo com ele. Esse que você está vendo aí é um banqueiro. O nome dele é Rogério Xavier, da SPX Capital. Não é banqueirão, não é um banqueiro como André Esteves, né? Não é do BTG, não é do Bradesco, não é do Itaú, não é da turma da Febraban. Ele é da turma da Faria Lima, esses especuladores mais agressivos, tá? Que são os bancos virtuais, né, chamadas fintechs, e mais esses, né, boutiques de investimento, como a desse sujeito aí, mais um monte delas que existem na Faria Lima. Gente, essa turma toda pendurada em cima dos títulos da dívida pública, tá? Ganhando fortuna com juros da dívida pública. Nem mora no Brasil, nem mora no Brasil. Mora no exterior esse Rogério Xavier. Então, ele foi aquele evento do BTG Pactual, sobre o qual falamos tanto aqui. E é inacreditável, não é acreditável o que ele lá falou. Vamos assistir? Acho que realmente merece. É importante ver para a gente saber com quem que a gente está lidando, né? Para saber quem é a turma da Frente Ampla. Onde está ele aqui, apa? Com vocês, Rogério Xavier, da SPX Capital. Vou tocar. Está no segundo turno. Vai ser apertado, não vai? Não sei. Mas que ele vai estar no segundo turno, se não morrer, e eu espero que não morra. Tá falando do Lula aí, tá? Não desejo a morte de ninguém, desejei a do Brizola. Foi a única pessoa na minha vida que eu desejei. Aquilo realmente destruiu o Rio de Janeiro. Esse eu realmente falei, não é possível que esse cara não morra. E não morria. Veja que o André Esteves está dando risada ali, está se divertindo também, né? Por sinal, da mesma. Vocês se lembram, quem não se lembra, né? Do Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, na Hebraica do Rio de Janeiro, nessa clube judaico-sionista no Brasil, falando dos quilombolas, que se mede o peso deles em arrobas, e todo os sionistas lá, toda a plateia sionista morrendo de dar risada. Aqui é a mesma coisa, né? Toda a plateia da banqueirada, dos chamados investidores, desse que está aí, o André Esteves, morrendo de dar risada. Morrendo de dar risada. Enfim, eu acho que se o Lula tiver na cédula, ele está no segundo turno e eu acho que vai ser pau a pau. Eu não acho que a gente vai chegar... Tanto que quando você vê a intenção de voto, é muito melhor que a popularidade do Lula. Então, sei lá, eu acho que está muito longe para fazer esse trade. Bom, tá lá. Ouvi aplausos. Não, você não ouviu só aplausos. Você, Mara, você ouviu risada, batem palmas ainda, é isso aí. Né? Esta turma tem ódio, nojo do Brizola, tem horror ao Brizola. O Brizola já morreu, assim como Getúlio já morreu, mas eles continuam nessa lógica, nessa dinâmica do medo, ódio, raiva, combate visceral a Leonel Brizola e a outros lutadores do povo brasileiro. Né? Agora, me chama a atenção. É evidente que a fala dele em relação ao Lula é bem mais amena. Né? Ele fala, nunca desejei a morte do Lula. Né? Não está lá falando que Lula vai estar no segundo turno. Não falou, tá? Não falou que vai apoiar o Lula. Vai apoiar o candidato da direita, evidentemente, pelo menos no primeiro turno, ou no primeiro turno vai apoiar o candidato da direita. Se o candidato da direita for para o segundo turno, deve apoiar o candidato da direita também. Se for, sei lá, de repente Lula e Ciro, ou Haddad e Ciro, por exemplo, vai apoiar o Haddad, vai apoiar o Lula, evidentemente, né? Então, é isso. Agora, o que me impressiona é esta maneira como o governo Lula naturaliza a presença desses personagens, né? Faz a cena, não só o governo Lula, né? Os progressistas governistas também, fazem uma cena de combate visceral ao Jair Bolsonaro, mas convivem numa boa com essa turma que, ao fim e ao cabo,
é do mesmo extrato político, ideológico, cultural do Jair Bolsonaro. Então, lá nesse evento do BTG, não nessa mesa, né? Mas no mesmo evento do BTG, estava lá, o garoto propaganda desse evento do BTG foi o Fernando Haddad. É um negócio incrível, o ministro da Fazenda ser garoto propaganda de um evento de um banco, né? Mas é isso aí, é o que aconteceu, né? Muita amizade, muito amor, muito carinho. Estava lá. O Fernando Haddad, inclusive, é curioso. Eu comentei na véspera com vocês aqui, porque está dito lá, presença confirmada virtual, estava dito lá. E na véspera eu falei, olha, o André Esteves vai mandar o Haddad lá. Não deu outra, ele foi presencialmente, não foi virtual, não. O Haddad foi lá presencialmente, mas não só ele, né? Ele foi elogiadíssimo pelo André Esteves, que disse que é um orgulho ter o Haddad na Fazenda, né? Mas não foi só ele, não. Foi o delegado Alexandre Silveira, atual ministro das Minas e Energia, foi o maior matador de jovens negros do país até agora, a Rui Costa, agora atual ministro da Casa Civil, estava lá, e o virtual futuro presidente do PT, Edinho Silva, também. Numa conversaiada toda amistosa, toda... É o Rui Costa indo lá. Banqueiros, não se preocupem, não vai ter nenhuma medida heterodoxa, nenhuma medida excepcional para aquecer a economia. Podem ficar tranquilos. Ao contrário, como disse o Haddad lá no Flow, na sexta-feira, nós vamos baixar a bola da economia, vamos baixar a temperatura da economia, provocaremos desemprego. E aí, o Alexandre da Silveira também lá. Essa é uma questão importante, porque isto traz para nós um lugar distinto. O que eu estou falando nós? Para a esquerda, um lugar distinto do lugar do chamado progressismo, do governo Lula. Um olhar distinto em relação à luta política e ideológica. Há uma luta, a esquerda liberal, vai ser um tema, pode ser um tema da gente com o Crepe mais tarde, com a própria Fernanda Micchiona. Para a esquerda liberal, a gente vive hoje um antagonismo entre democracia e fascismo. Democracia e extrema-direita. E a luta política no país para a esquerda liberal, para os progressistas, se resume a isso. Então, assim, é só Bolsonaro. É praticamente o tema único dessa esquerda é o ataque ao Bolsonaro. Porque essa é a lógica. Não se coloca para eles como uma questão decisiva, fundamental, a luta de classes, efetivamente. É apenas a luta política, pelo controle do governo, pela disputa do governo, pelo controle da máquina pública. Mas a luta de classes efetivamente não acontece. Tanto que é isso, né? Vai lá os ministros do Lula neste ambiente do capital financeiro brasileiro. E ali é interessante porque é um evento tanto da Febraban, dos grandes bancos, quanto da Faria Lima, né? Das fintechs, desses investidores agressivos. Então, é curioso que eles convivem muito bem nesta dinâmica. Então, você pega a agenda da esquerda liberal ou dos progressistas. Não tem mais a discussão sobre o salário mínimo. Vira para o lado. Não tem mais a discussão sobre o BPC. Não tem mais a discussão sobre reforma agrária. Então agora fizeram um H aí com a ida do Lula lá no evento da reforma agrária. Mas não tem reforma agrária. Não tem discussão sobre taxação de exportação de alimentos do país para cair. Ficam fazendo propaganda como se esse pacote, todo mundo, né? Propaganda, como se esse pacote da quinta-feira passada fosse reduzir o preço dos alimentos. Não tem discussão sobre privatização, sobre reestatização da Eletrobras. Acabou. Não tem discussão sobre reestatização das refinarias. Acabou. Não tem discussão sobre o fato do governo Lula ser o governo que mais vai privatizar na história do Brasil através das PPPs e das concessões. Não tem. É só agitar o espantalho do Bolsonaro. É só isso. Né? Se resume a isto. Aqui, inclusive, o Jones, na semana passada, fez um bom resumo deste
confronto, desse conflito, né, dessa escolha que separa os progressistas da esquerda. Vamos ver. Bem curtinho, vale a pena. Vocês são esquerdinha liberal e para vocês está suficiente fazer um debate em defesa da democracia em abstrato. Eu sei que para vocês que são esquerdinha liberal, passar limpo o legado do bolsonarismo é só prender a galera. Então, por exemplo, precisa rever as privatizações do Bolsonaro? Não, precisa não. É só prender a galera. Só prender tá bom. Mas vem cá, Júnior. General X foi presidente da Petrobras. Esse general que é golpista, a gente vai só prender ele, por causa de golpe de Estado, não vai colocar também em debate as privatizações que foram tocadas na Petrobras durante o comando dos generais? Não, aí não. Aí para a esquerdinha liberal, não. Então, para vocês é muito confortável reduzir o debate coletivo ao filme a um sem anistia e a um viva a democracia em abstrato, sem conteúdo de classe. Para a gente que é comunista, isso não é suficiente, não. E a gente vai disputar. E aí é isso, pode dar o chilique que for. Foda-se. Tá aí. Ele estava discutindo a análise do filme, né, do Ainda Estou Aqui. É isso aí. Essa é uma diferença. Não tem, e não é uma coisa, ele está sendo irônico, né? Foda-se e tal. Mas não é uma questão moral. Veja, não é uma questão moral. Não é porque nós, da esquerda radical, nós comunistas, somos superiores do ponto de vista moral à esquerda liberal. Não, não é disso que se trata. São opções distintas e numa boa, gente. Realmente numa boa. A questão vamos estabelecer as diferenças. Né? Vamos estabelecer as diferenças de maneira clara, para poder fazer o debate. Para vocês, progressistas da esquerda liberal, está suficiente botar o Bolsonaro na cadeia? Porque é só disso que eles falam. Isso vai ser vai ter, pode... Anota aí. Anota e nós vamos conversar sobre isso. Vai ter uma volta. Vai ter um anticlímax, porque eles estão vendendo uma versão de que prendendo o Bolsonaro, o país muda, os problemas se resolvem. Aqui a prisão do Bolsonaro por si só vai nos levar ao nirvana. Não vai. Não vai. Importante a prisão do Bolsonaro? Claro, importante a prisão do Bolsonaro, mas ela é apenas parte do processo da luta de classes do país, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer que a prisão do Bolsonaro vai ter o condão de fazer o salário mínimo da vara de preço? Vai restaurar o BPC, que foi cortado pelo governo federal? Vai realizar a reforma agrária? Não vai, não vamos nos iludir. É uma ilusão de democracia liberal. É isso que aqueles que já foram esquerda, hoje são ou esquerda liberal, como diz o Jones nesse vídeo, ou progressista, é o que estão vendendo. Né? Isto importante ter clareza que a esquerda radical, os comunistas, são os maiores combatentes do fascismo, viu? Importante deixar claro, não tem passar pano para fascista, não. Ao longo da história da humanidade, são os comunistas, é a esquerda radical, que combate de maneira frontal os fascistas, mas não esse combate. Ai, Bolsonaro na cadeia, ai, a Michele Bolsonaro, ai, não. Né? Não. É de outro nível. É em outra escala. Nós queremos punir Bolsonaro e todos os golpistas, não apenas pela tentativa de golpe, não. Mas pelos que eles fizeram na Covid, pela privatização da Eletrobras, pela privatização das refinarias, pelo processo de privatização que aconteceu. Agora, aí tem uma diferença, né? Porque todo este programa... Gente, não vamos nos iludir. O programa econômico atual não tem grande diferença do programa econômico do Guedes. E antes dele, do Meirelles, que por sinal tinha sido o presidente do Banco Central do governo Lula, de Lula 1 e 2. Não tem diferença. Né? Não tem grande diferença. Essas linhas mestras, que é a questão fiscal, ou seja, esmagamento do Estado, privatizações em massa, ataque aos direitos sociais, não tem diferença. É a mesma.
Então, veja que esse é o limite. Então, você tem que fazer... O que você faz nessa hora? Né? A esquerda liberal, os progressistas. Então, reduz a luta ao aspecto da democracia. Ao aspecto da democracia. Bom, é isto. Vamos lá. Bolsonaro. Na sexta-feira, o Bolsonaro fez uma afirmação, porque é isso, né? Ele continua, os fascistas continuam no combate político ideológico, no combate das opções. Ele fez uma afirmação que é uma verdadeira traição nacional. Traição nacional. Mas nesta hora, quando faz uma afirmação desta, qual é a resposta efetiva das elites brasileiras? Nenhuma. Nenhuma. Está aqui o que o Bolsonaro falou, um escândalo. Acordo assinado com a China. Está entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas, um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Não precisa nem ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente. Tem que resolver com o apoio de fora. Veja, né? Não, ele falou disso, que já avisou o Trump lá atrás e que o problema do Brasil não vai ser resolvido só aqui no Brasil, né? Precisa de uma intervenção dos Estados Unidos aqui. Ele não é o primeiro fascista a falar isso. Não é o primeiro. A preocupação deles é que o Brasil não vire uma nova Venezuela. E é curioso, né? Porque o governo Lula, a política externa do governo Lula para a América Latina, tem apenas um país, um único país, que é alvo das sanções e do combate do governo Lula, exatamente a Venezuela. Os Estados Unidos não querem que vire uma Venezuela. Não, os Estados Unidos podem ficar tranquilos. No governo Lula, o Brasil não vai virar uma Venezuela, porque a Venezuela é o alvo privilegiado e único, na verdade, dos ataques do governo Lula na região. Nem o Milei. Nem o Milei. Vou mostrar para vocês. Nem o Milei. Ao contrário, tem torcidas dentro do governo Lula. Segura, né? Segura que eu vou mostrar para vocês. Então, há um clima de pessimismo, evidentemente, no clã Bolsonaro. Eles não são malucos, né? Ao contrário. Depois da entrega da defesa ao Alexandre de Moraes. Ele já sabe, eu falei aqui, o pessoal faz maior carnaval, eu até tenho baixado a bola disso, porque não tem notícia a rigor aí. Né? Eles pediram adiamento do prazo. O Alexandre de Moraes disse que não. Eles pediram impugnação de testemunha. Alexandre de Moraes disse que não. O Alexandre de Moraes vai negar tudo. O jogo está jogado, gente. Bolsonaro será condenado. Tá? Bolsonaro será condenado, está escrito nas estrelas. E essa é uma questão importante, precisa condenar, mas ao mesmo tempo dramática, porque a luta contra o bolsonarismo e a extrema-direita se reduz. Este governo reduziu a luta judicial. Tem luta política ideológica. Porque para fazer a luta política ideológica contra a direita e a extrema-direita, precisa tocar no assunto da privatização da Eletrobras. Então, melhor, deixa quieto, né? Deixa que o STF cuida do Jair Bolsonaro. Essa é a lógica política que preside o governo Lula.